Olá, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do CUP, queridos e amados que me acompanham também pelo canal do YouTube. Muito boa tarde, segunda-feira. Quero te desejar um final de segunda-feira abençoadíssimo, não é? E dizer para você que Deus é fiel em todo o tempo, né? Deus é fiel à sua palavra. Amém, queridos? Olha, dia desses, né, eu ouvi alguém dizer, né, alguém que eu não lembro quem, mas disse assim: o tempo é o melhor remédio para que este assunto seja resolvido. Irmãos, na mesma hora, né, eu me lembrei de várias passagens bíblicas que refutam essa afirmação, né, e nos traz entendimento de como o poder de Deus é atemporal, né, e como as circunstâncias elas não se limitam, com certeza, ao poder de Deus e ao seu agir, né? Nós sabemos, por experiência, que a melhor solução para para os conflitos da vida é o Senhor Jesus, né? Dentro de tantas declarações bíblicas, teve uma que me veio de imediato na declaração do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, quando ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu chegar aqui com o microfone para ficar melhor. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, né? Lançar aqui, entendo eu, não é simplesmente jogar, né? Mas tem um sentido de entrega, de confiança, né? De fé, sabendo que o Senhor Jesus é o único caminho para Deus e o único que pode, em determinado momento, aliás, em qualquer momento, pagar o preço da maldição que está sobre nós, ou que estava sobre nós. Se você já tem com Jesus uma aliança, esse preço de maldição já foi cravado na cruz, né? É muito comum, né, que o ser humano busque a Deus movido por uma necessidade urgente. Para nós tudo é urgente, né? Porque nós somos finitos. Então, seja uma crise no casamento, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, ou até mesmo a perda de um ente querido, né? Muitas vezes nós só lembramos de clamar ao Senhor quando a situação já parece estar no limite, né? E então surge aquela pergunta angustiante: será que ainda dá tempo? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Ou se não, em outra hipótese, ouviu aquele conselho errado do consolo, né? Que diz assim: olha, fica assim não, o tempo é o melhor remédio, logo, logo você vai esquecer e tudo vai voltar ao normal. Que ledo engano, que sutileza, né? Eu lembrei também do profeta Isaías, no capítulo 55, ele faz um apelo e ele diz assim: olha, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que o nosso tempo é limitado, mas Deus não. Ele é atemporal, como eu já disse. Existe antes do tempo, durante o tempo e permanecerá depois dos tempos. Chegará uma hora em que todos nós teremos de enfrentar a justiça de Deus. Então nós devemos procurar o perdão e a graça de Deus enquanto ainda temos oportunidade. Aqui no texto que Isaías escreveu, no capítulo 55, nos convida a buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Este versículo, em seu contexto original, é um chamado urgente ao arrependimento, né? É uma porta de oportunidade. O profeta Isaías estava alertando ao povo de Israel sobre a importância de voltar-se para Deus o mais rápido possível. É um convite à decisão imediata, não é um adiamento, né? Então há uma verdade paralela que as Escrituras também nos ensinam. Quando buscamos a Deus, mesmo em momentos, né, que parecem tardios aos nossos olhos, Ele tem poder para agir, né? O tempo não limita o poder do nosso Deus, né? O que parece impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. Isso não significa que nós devemos adiar nossa busca por Deus ou pensar que o tempo seja o melhor remédio. Pelo contrário, o conselho bíblico é que o busquemos hoje, agora, sem demora. E isso significa que se você está passando por uma situação que parece não ter mais solução, existe esperança.
O Deus que criou o tempo não está preso a ele, né? Então, nessa mensagem, meu irmão, eu quero mostrar algumas situações bíblicas em que pessoas buscaram a Jesus em momentos aparentemente tardios, né? E como o Senhor demonstrou seu poder em cada uma delas. Talvez você esteja esperando uma solução com o tempo, isso está muito em moda, né? Às vezes a gente encontra algumas pessoas dizendo: eu estou dando um tempo para isso ou para aquilo, em um relacionamento, em uma decisão profissional, em uma permanência numa igreja. Estou dando tempo de igreja. Talvez um hábito que precisa abandonar, não sei, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: não espere mais. Hoje mesmo, neste momento, convide Jesus para entrar em sua situação. Ele está caminhando ao seu lado, mesmo que você não tenha reconhecido, como foi o caso dos discípulos no caminho de Emaús, né? Eles estavam desiludidos, estavam sem esperança, e Jesus estava caminhando com ele. Então pare, ouça a palavra de Deus e permita que ela abra os seus olhos. Nunca é tarde para dar meia volta e retornar ao caminho da bênção. Tem situações, nós sabemos disso, que parecem uma questão irreversível. Por exemplo, quando Lázaro morreu, adoeceu e morreu, né? As irmãs mandaram avisar Jesus. Elas esperavam que ele viesse imediatamente, mas Jesus demorou, né? Ficou ainda 2 dias onde estava. Quando finalmente chegou a Betânia, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Aos olhos humanos era tarde demais. Marta chegou a demonstrar sua frustração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Por que ela disse isso? Porque ela acreditava no poder de Jesus para curar, mas não conhecia o seu poder de trazer de volta o que já tinha morrido, né? O poder de Deus não está limitado às nossas expectativas. A demora de Jesus não foi descuido nenhum, foi uma oportunidade para que um milagre maior fosse manifestado, né? Existe alguma área da tua vida que você considera morta, né? Um sonho que foi sepultado, um relacionamento que parece irrecuperável, uma situação financeira ou de saúde que todos dizem não ter mais jeito? Leve a situação para Jesus hoje, não limite o poder dele baseado na sua incredulidade. Aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias pode trazer vida ao que parece definitivamente morto na sua vida, na sua história. Tem uma frase muito dita na nossa igreja, no nosso ministério, que diz: não há nada muito morto que Cristo não possa ressuscitar, né? Creia, para Deus não há impossíveis. No Evangelho de Marcos 4, Jesus e seus discípulos eles atravessavam o mar da Galileia quando uma tempestade se levantou, as ondas eram muito fortes e o barco já estava enchendo de água. Os discípulos, né, muitos deles pescadores experientes, estavam apavorados, né, e eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. Imediatamente o vento cessou e houve grande bonança, né? Então perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Né? Esta passagem nos ensina verdades importantes. Primeiro, Jesus estava no barco com eles. A presença do Senhor não nos isenta da tempestade ou das tempestades, mas nos garante que não afundaremos. Amém, queridos? Segundo, bastou uma palavra de Jesus para que tudo voltasse a ficar calmo, né? O mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia pode acalmar as tempestades, né, da nossa vida, da tua vida. Seu poder continua o mesmo. Qual a tempestade, né, está agitando a sua vida nesse momento? Problemas familiares, crises no trabalho, ansiedade, medo do futuro, relacionamento rompido? Olha, não espere resolver essas circunstâncias com o tempo. O tempo só faz a coisa cheirar mal, como foi com o Lázaro, sepultado há 4 dias, né? Mas confie no Senhor Jesus. Só Ele tem poder contra o tempo ou contra qualquer outra coisa. Entregue o teu controle a Ele. Descanse na certeza de que com Jesus no barco você chegará ao outro lado. No Antigo Testamento nós vemos ali uma outra experiência
e o tempo fez secar a vida e toda a carne, né, secou, fazendo daquele lugar um vale de ossos secos. Essa história está lá em Ezequiel 37. Ezequiel, o profeta, ele foi levado em visão a esse vale cheio de ossos, né? E não eram ossos recém-expostos, mas ossos muito secos. O tempo tinha secado todos eles, né? Indicando que estavam ali há muito tempo, representavam a nação de Israel no exílio, sem esperança, considerando-se espiritualmente mortas. E Deus perguntou ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E a resposta de Ezequiel foi sábia: Senhor, tu o sabes. Ele não disse sim por otimismo vazio, né? E nem disse não por incredulidade. Ele reconheceu que somente Deus poderia responder aquela pergunta. Então, esta visão, amados, nos ensina que não existe situação tão morta que a palavra de Deus não possa vivificar, né? Quando Deus fala, o que está seco revive, o que está morto ressuscita, né? O que está acabado recomeça. Amém, queridos? O profeta Isaías nos exorta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é um chamado urgente, porque nós somos finitos, nós somos curtos, e o tempo não nos dá mais tempo. Não devemos adiar nossa busca por Deus, não devemos esperar que a situação fique desesperadora para clamar ao Senhor. Não importa qual seja a sua situação nesse momento, não importa quanto tempo você está lutando, não importa quantas vezes você tentou e falhou, para Deus nunca é tarde. Seu poder é maior que todas as adversidades. Sua palavra continua dando vida ao que está morto, e para Deus não há impossível. Amém, queridos? Que essa palavra chegue ao teu coração como uma semente de fé, né? Que você possa crer em Deus e buscá-lo enquanto há tempo. Amém? Compartilhe essa mensagem com alguém, dê o seu like, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Um beijo no teu coração. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.